Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença, do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pelas simples dúvidas sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade ferida, são tantos outros tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal o atinge, como o bem que toca aos outros. Tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como um homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande ao seu redor. Os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perdem na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras, que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Comentários por Eduardo Sabag, retirado dos seus grupos de Evangelho no Lar. Olá pessoal, tudo bem? Vamos ao Evangelho de hoje, o ponto de vista. Bom, darei alguns exemplos, para a gente compreender melhor como que cada um vê a vida futura, como que cada um tem o seu ponto de vista, não é verdade? Não cada um, mas vamos dizer alguns exemplos de pessoas. Então vamos falar do ateu. O ateu, ele acredita no materialismo, ele acha que nós somos criados simplesmente pela matéria, por conta de uma sorte que a célula desenvolveu. Isso realmente foi o que aconteceu, mas teve um dedo espiritual, obviamente. Mas ele acha que não, então ele acha que existe apenas a matéria e que morreu a matéria, morreu tudo, acabou, cessou a vida, não tem mais nada. Então o ateu, ele não tem perspectiva nenhuma. Como que um ateu pode ser feliz se na cabeça dele tudo se encerra? Que perspectiva que ele vai ter se ele fizer as coisas bem ou mal, se ele aprender, se ele não aprender, se ele prejudicar os outros, se ele ajudar os outros? Nada vai mudar para ele, certo? Então ele pensa, bom, independente do que eu faça, eu vou morrer de qualquer forma. Então isso pode levar ele a ter uma vida imprudente e com certeza uma vida infeliz. Eu não conheço ateu feliz.
Claro que deve existir, né? Mas pelo menos os que eu conheci, claro que existe na verdade, os que eu conheci são infelizes, e vocês podem perceber que o ateísmo normalmente está ligado a quadros depressivos. Acho que um dos motivos deve ser esse, falta de perspectiva. Então, se tem um ponto de vista em que o homem se vê em apenas uma existência, criado pela natureza, e vai morrer quando acabar a natureza, deve ser muito triste viver dessa forma, viver acreditando nisso, certo? Então, nós temos também outro exemplo. Temos muitas doutrinas e religiões em que eles acreditam que temos apenas uma existência, né? Que fomos criados por Deus em algum momento, e de repente Deus falou assim: vai lá nessa existência aí, vive sua vida. Se você acreditar e for bom, acreditar em mim, tiver fé, você vai para o céu, senão você vai para o inferno. Começa aí uma certa contrariedade. Como que uma pessoa dessa pode acreditar em Deus, certo? E achar que Deus pode ser injusto a ponto de mandar uma criança crescer, né, com problemas mentais e outra com saúde. Mandar uma criança para uma região extremamente pobre, carente de todas as coisas, né, não só afeto dos pais, mas também de alimento e tudo mais, às vezes até de água, em regiões que têm muitas doenças. E ao mesmo tempo mandar uma criança nascer muito bem, saudável, em uma região muito boa. Logo, eu não consigo entender como que as pessoas que pensam assim acreditam em Deus, porque se fosse eu não acreditaria. Porque você vai acreditar em um Deus que ajuda essa criança e faz mal para outra, né? E deixa com que a outra criança sofra. Isso me parece muito injusto. Então, acreditar numa só existência, na minha concepção, é dizer que Deus não existe. Porque Deus é puramente bondade, Deus é puramente caridade. Então, não tem lógica, não é verdade? Eu falar: olha pessoal, eu acredito que eu tenho só uma existência, certo? Mas então, como é que aquela criança nasce com problemas, aquela outra não nasce? Deus está sendo injusto. Então, se está sendo injusto, não é Deus, porque Deus é soberano. Ele é 100% amor, 100% bondade, ele não comete falhas. A perfeição absoluta só Deus possui. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora nós temos a visão do ponto de vista espírita, né? Ou espiritualista, porque os espiritualistas também entendem isso. Alguns, né? Nós temos a reencarnação, e pela reencarnação nós temos sucessivas existências. Então, por muitas vezes, nós deixamos o corpo físico, voltamos ao mundo espiritual, porque nós somos do mundo espiritual. Nós não somos do planeta físico. Nós não somos da dimensão material. Nós não somos encarnados para sempre, nós somos provisoriamente encarnados. Então nós somos espíritos, e mesmo agora que nós estamos encarnados, nós continuamos sendo espíritos. A consciência, ela está no espírito, ela não está no corpo físico. O corpo físico tem o cérebro, que ajuda a pensar, calcular, a utilizar os receptores e tudo mais, mas a consciência, ela está no espírito. Então, tendo esse ponto de vista, nós compreendemos o quê? Que a nossa existência atual é um grão de areia em uma praia, por exemplo. Ou seja, a gente já teve muitas experiências, muitas. Alguns aqui tiveram muitas, outras tiveram menos, mas nós estamos nessa caminhada evolutiva há provavelmente trilhões de anos, talvez bilhões de anos, eu não sei, porque nós sabemos que nós viemos do reino mineral, reino vegetal, reino animal, estamos no reino hominal. Quanto tempo demoramos para passar por tudo isso? Provavelmente trilhões de anos, imagino eu, tá? Isso não é um dado certo. Então, desse ponto de vista, é apenas um trechinho na caminhada. Então, é muito melhor para nós entender e aceitar esse ponto de vista, porque a tendência de nós sermos pessoas mais felizes é muito maior, pela questão da própria perspectiva, não é verdade? Então, quando você é materialista e você pensa que você vai morrer e vai tudo acabar, tanto faz. Aquele outro que pensa que quando você morrer, você vai ter um julgamento, um único julgamento, então você vai ou para o céu ou para o inferno. Então vamos dizer que o Joãozinho, ele é mau, ele é uma pessoa ruim, mas a mãe dele é uma pessoa boa. Vamos chamar a mãe dele de Mariazinha. Então a mãe Mariazinha gosta muito do Joãozinho. A única coisa que ela gosta é do Joãozinho. E o Joãozinho vai para o inferno. Então,
para a Mariazinha continuar vivendo com o Joãozinho, ela tem que fazer coisas ruins para ir para o inferno também. Porque se ela for para o céu, por mais perfeito que seja o céu, ela não vai ver o Joãozinho. Isso não tem o menor sentido, não é verdade? Isso não é justo. Não é que não tem sentido, não é justo. Isso, Deus não faria uma coisa dessa, né? Não tem lógica para a gente explicar quem é Deus e o que é Deus. Então, logo, esta história de inferno eterno, céu eterno pode até ser, porque quando a gente chegar ao céu, entre aspas, né, que é o plano superior, a gente realmente vai ter um céu eterno, mas essa história de inferno eterno não está certo, não está correto. Mas tudo bem, na perspectiva do espírita e do espiritualista, de alguns espiritualistas, o céu é uma condição, né, do espírito, vamos dizer, um lugar que realmente nós poderemos e vamos atingir de qualquer forma. Então aqueles que estão inferiores, que são espíritos inferiores, momentaneamente, eles em algum momento vão tomar o caminho correto e vão atingir os bons níveis espirituais e vão poder conviver de forma melhor ainda com os seus entes queridos. Por enquanto, os espíritos superiores podem acompanhar os espíritos inferiores se quiserem, podem auxiliar em algumas coisas, não em muitas, mas em algumas coisas podem, os espíritos que estão, né, vivendo no mal, mas já é uma coisa muito mais justa e muito melhor que Deus realmente criou para nós. Então, claro que o julgamento a gente tem todas as vezes. Quando a gente morre, nós temos o julgamento, né? Que é falado na Bíblia. Por quê? Toda vez que a gente desencarna, a gente vai ou para o umbral, ou para o plano superior, e por aí vai. Então, toda vez que desencarnamos, temos realmente um julgamento, certo? E também tem aquela perspectiva da doença. Então, um ateu, um materialista, se ele tiver um câncer, ele acha que ele teve azar pra caramba, que a célula dele simplesmente multiplicou errada. Isso foi um azar do caramba para ele. Mas para o religioso, que acredita em apenas uma existência, a gente pode chamar ele de criacionista, né? Que acredita que Deus chegou e criou o homem de repente e por aí vai. Para ele, simplesmente Deus quis assim. Então, se você perguntar para algum religioso dessa forma, ele vai falar: você teve uma doença, por que você acha isso? Porque Deus quis assim. Então, aquela criança tem problema mental e aquela não. Por quê? Porque Deus quis assim. Então, o espiritismo não se contenta com essas respostas infundáveis, que não tem fundamento nenhum, né? Então, nós entendemos que nós vivemos numa lei de causa e efeito. Se eu tenho uma doença hoje, eu sei que algum motivo, algum efeito ela vem de algum lugar, né? Como eu explico no meu vídeo sobre câncer e espiritismo, ela pode ser um mix de coisas, né? Uma mistura de falhas, mas de qualquer forma não está acontecendo comigo injustamente, né? Isso nos ajuda muito mais a aceitar a morte dos nossos entes queridos, a aceitar as doenças. É claro que não quer dizer que tudo bem, já que eu sei disso, eu vou ficar feliz porque eu tive uma doença. Não, óbvio que não. Claro que é sempre difícil passar por essas coisas, mas é muito mais fácil você aceitar que o seu parente morreu mais cedo, aceitar de certa forma, apesar da tristeza e da saudade, que obviamente que é natural, mas é muito mais fácil você compreender isso do que alguém que não acredita nessas coisas, que acha que Deus quis assim e acabou, não é verdade? Então, outro dia eu vi um ator lá que... Um ator não, capotou um carro de um cantor, né? Aí ele morreu. Aí o pai dele falou assim: pra mim Deus não existe mais. Por quê? Porque ele que tá vendo só, do ponto de vista dele, ele tá vendo só essa existência, ele acha que Deus não existe por causa disso. Porque ele se questiona: por que Deus fez isso comigo? Meu filho é bom, eu sou bom, a gente não faz mal pra ninguém. Por que Deus fez isso? Então torna uma vida complicada e muito mais infeliz, não é verdade? Então é isso, pessoal. Nós que, graças a Deus, graças a Jesus, né, que fez tudo para chegar a essa maravilhosa palavra a nós, graças a Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita, temos acesso a essas informações maravilhosas que facilitam muito a nossa existência. Então hoje nós sabemos que tudo que acontece conosco é culpa nossa. Nós somos herdeiros de nós mesmos, sejam coisas ruins e sejam coisas boas, porque também as coisas boas também são escolhas nossas, né? Às vezes do passado, às vezes dessa existência, mas nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, pensando dessa forma, tendo esse ponto de vista, a vida fica muito mais fácil, muito mais suave, e assim a gente consegue
trilhar caminhos melhores e chegar a um ponto evolutivo de maneira mais rápida. Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso evangelho. Coloquem suas dúvidas aí abaixo e nós responderemos. Muito obrigado, que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos.